que Ele já tem nos feito. Glória a Deus. Seja o nome poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Como o pastor já nos apresentou, meu nome é Pastor Helder. Sou casado com essa mulher linda que esteve aqui, Sonara Rose. Ela é 70% do meu ministério. Costumo dizer que uma mulher é 50%, mas no meu caso ela é 70%. E tive o prazer de conhecer o pastor Melk no ano passado, pelas redes sociais. E aí do nada ele disse assim: eu vou na sua cidade, mande o GPS. Eu pensei que ele estava brincando. E detalhe, a minha cidade fica a quase 1000 quilômetros daqui. Fica no interior do Ceará. E aí esse homem pegou um Fiat Uno, juntamente com a irmã Mengui, e disse: ó, vou chegar em tal dia. Quando ele falou isso, ele não está brincando não. Pastor, a minha cidade não tem nenhum hotel para lhe receber, não tem problema não. Eu tenho um hotel aqui meio estrela, vou lhe colocar lá. E ali ele foi fazer a obra conosco, no mês de novembro de 2024. E em janeiro de 2025 ele nos convidou para vir passar umas férias em Surubim, fazer a obra. E ali nós tivemos uma amizade que foi feita. E aí eu acho que ele gostou da gente, convidou de novo a gente para vir esse ano. Ano passado a gente veio passar uma semana na casa dele. Esse ano a gente vai passar 11 dias. E se ele me convidar de novo, eu passo 20 até ele desistir. E é para a glória de Deus, nós estamos aqui nesta noite. Quando ele mandou uma mensagem para mim há uma semana atrás. Ele disse: vocês são pernambucanos, vocês falam cantando, né? A gente que é cearense fala normal, mas vocês falam cantando. Ele mandou uma mensagem para mim: ei boizinho, tem um negócio aí para ti. Tu vai pregar 9 horas na nossa igreja, 4 horas na nossa igreja e numa igreja à noite, numa Assembleia de Deus Pentecostal no Fogo Pentecostal. Amém, pastor. E nós estamos aqui no terceiro culto do dia. Tivemos o privilégio de estar ali na Viva Fé pela manhã, à tarde e à noite, creio que combinando essa noite com esse banquete que é tão especial para as nossas vidas. Quando nós adentramos este lugar, nós não adentramos simplesmente pela nossa capacidade. Você não chegou aqui porque você é bonitinho, cheirosinho, ou porque está usando a tua melhor roupa. Eu sei que muitas das vezes no nosso culto de Santa Ceia, a gente quer colocar a nossa melhor roupa, queremos nos ajeitar melhor. Mas nessa noite nós nos encontramos até aqui para entender o que Joel quis falar quando ele escreveu o capítulo de número 2. O livro de Joel, com certeza, é um dos livros mais icônicos da Bíblia. Ele, com certeza, é um dos livros mais interessantes, porque ele vai falar da democracia do nosso Deus. Nós vivemos em uma sociedade onde nós só valemos aquilo que nós temos. Se você é pobre, você vai valer de acordo com a sua pobreza. Se você chegar em um determinado local, na sua bicicletinha, as pessoas vão te atender de uma maneira. Mas se você chegar com o carrão do ano, as pessoas vão olhar para você de outra forma. Se você chegar em algumas igrejas e você estiver de uma maneira simples, com uma chinelinha de dedo, porque muitas das vezes você não pode comprar um sapato, talvez até o porteiro vai olhar para você meio torto. Mas se você chegar todo bem arrumado, eu tenho certeza que vai ter alguns lugares que as portas serão mais abertas. Mas eu quero nesta noite falar para vocês a respeito da democratização do Espírito Santo. Quando Joel escreve o capítulo 2, ele vai dizer que sobre toda a carne o Senhor ia derramar o seu Espírito. E aqui eu acho um negócio muito interessante, porque aqui nessa noite eu não vejo ninguém que não tenha o poder, ou o respeito, ou a legitimidade de receber esse Espírito. Então eu já começo essa palavra dizendo para você, senhora, dizendo para você, obreiro, dizendo para você, pastores, que o Espírito Santo já está sendo derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre toda a carne. Ele está aqui, indistintamente Ele está aqui. Ele não está especificando. Hoje o Brasil
a comunidade LGBTQIA+, mas quando eu olho para um Deus, eu vejo um Deus que protege a todos. E assim Ele faz sobre nós esta confirmação. Ele vai derramar sobre todo o corpo o seu Espírito. Israel estava passando por um momento muito delicado. O povo se afastava de Deus. E a primeira coisa que acontece quando eu e você nos afastamos de Deus é o Espírito se apartar da gente. Quando o crente passa a achar chato ir para a igreja, quando o crente passa a achar chato ir para a escola bíblica dominical, quando para ele não é mais interessante sentar no conjunto, não é mais interessante sentar no altar, e ele começa a observar só os defeitos, daí então ele começa a se distanciar do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é um amigo consolador, e um amigo consolador, ele não gosta de ficar perto de pessoas maldizentes, pessoas mal amadas, pessoas que não têm coragem de fazer a sua obra. Então o Espírito Santo, ele chega para mim e para você, e ele diz para mim e para você nesta noite, que eu posso ser amigo dele, eu posso não querer ser amigo dele, mas uma coisa é certa: se eu estiver com ele, andando com ele, ele vai encher a minha vida. E não vai importar de onde eu vim. E ali na palavra já vai explicar sobre a restauração integral do povo. Porque uma coisa que Jesus se preocupa é com a nossa restauração. E veja bem, eu não estou falando de reforma, eu estou falando de restauração. Eu gosto de ouvir quando as pessoas que são mais sábias, as pessoas que são mais intelectuais estão conversando. Eu ali sentadinho no meu canto, o pastor conversando aqui com o pastor, e o pastor falando: não, o senhor derrubou toda a igreja e refez de novo, não? Aí ele falou: não, eu deixei algumas coisas que eram importantes. Então na verdade ele em parte reformou e em parte restaurou. Você vai já entender minha linha de raciocínio. Quando nós vamos reformar, nós pegamos uma casa, derrubamos todo o reboco dela, tiramos o telhado, tiramos a madeira, trocamos as portas, e aí nós vamos reformar. Só que a restauração tem um negócio mais complicado, porque a restauração nós temos que colocar como era antes. A restauração, quando você vai pegar um carro antigo, você pega um carro antigo e você pega lá um carro e você quer só simplesmente reformar ele. Você pega um Fusca, bota um farol no Gol e você vai lá reformar ele, fica todo desmantelado, todos descaracterizados. Mas quem quer reformar, bota de qualquer jeito. Agora restaurar é voltar ao padrão de fábrica. Reformar é fazer de novo, ficar novo de outra forma. Só que eu quero que você entenda nessa noite: Deus não nos chamou para nos reformar, porque Ele pegou aquela carcaça velha que estava lá no mundo, jogado nas drogas como eu, jogado na bebedeira como eu, e Ele não quis reformar. Ele pegou a minha vida e disse: eu não vou te reformar, eu vou te restaurar. Reseta ele e ele vai para padrão de fábrica. Isso quer dizer que ele vai ficar como novo. Jesus pegou a minha vida, que não vale um chiclete mastigado. Pega esse cara aqui, filho desse porteiro e dessa merendeira, desacreditado desde criança. Amada igreja, vocês estão vendo um homem que aos 3 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje, a professora me sentou numa cadeira e disse: você vai ser o pior vagabundo dessa cidade. E eu cresci ouvindo aquela voz no meu ouvido, e todas as vezes que Deus me permitia conquistar algo, eu lembrava daquela frase, e aquilo ali me fazia entender que o que Joel estava dizendo é que Deus pegou a minha vida não para reformar, mas para restaurar. E ele me diz nessa noite que tem pessoas aqui que precisam ser restauradas. Você já está reformado. Quando a gente aceita Jesus, a gente é reformado. Sabe por quê? Se você aceitar Jesus num dia como hoje, quando for no próximo culto, alguém já encosta e vai dizer: irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, tu já tem uma roupa social para tu vir pro culto? Não tenho não. Pois eu vou te dar uma. Se for uma menina, as moças chegam perto: tu já tem uma sandália? Eu vou te dar uma sandália para vir pro culto. No próximo culto ela já vai chegar aqui reformada. Quem está entendendo? Amém.
mas ela só vai ser restaurada quando o Espírito Santo habitar sobre a vida dela. Eu venho aqui nesta noite para te dizer, igreja, vocês estão sendo restaurados, uns reformados e outros restaurados, porque o derramamento do Espírito Santo é sobre toda a carne. O derramamento do Espírito Santo é escatológico. O que o pastor Levi faz é escatológico. Como que esse jovem aqui começou no meio, jovem? Carlos. Como que o Carlos ia me alcançar ali no Betão? No WhatsApp? Oi, pastor Helder. No meio da pandemia, nós tínhamos comprado um terreno para construir a nossa sede municipal na nossa cidade. Nós compramos o terreno, nós não tínhamos dinheiro, compramos fiado, e no meio do percurso, janeiro dezembro a gente pagou a primeira, janeiro pagamos a segunda, fevereiro a terceira, eram 7 parcelas. Quando chegou o mês de março, a pandemia chegou e tudo fechou. Tudo fechou, as igrejas fecharam e a gente ficou preocupado, pastor. Você lembra disso? Como que a gente vai pagar as contas? As igrejas estão fechadas. Alguns amigos meus, pastor Ed, vamos fazer culto debaixo de mangueira. Pastor Ed, vamos fazer culto online. O pessoal devolve o dízimo via Pix. Eu disse, não, se Deus permitiu que isso acontecesse, eu não vou fazer nenhuma coisa ilegal. Se alguém quiser dar uma oferta, ele vai dar. Mas se alguém, para eu fazer alguma coisa errada, eu não vou fazer. E naquele período a gente se manteve ali. E um dia, pela madrugada, eu lembro que eu fui dormir. Eu sempre durmo tarde, mas nesse dia eu estava muito apavorado, eu estava triste, eu estava amargurado. E de repente eu coloquei um aplicativo que eu tinha de rádios online. E naquele aplicativo eu procurei, será que existe um aplicativo onde você encontre pregações 24 horas? Aí comecei a procurar, aí apareceu um nome muito estranho para mim, Rádio 24 Horas. Eu vou ver aqui. Quando eu coloquei na rádio, pastor Beto. Aí eu... Não, realmente é uma rádio que fica 24 horas, vocês sabem. É daqui de Surubim, é uma rádio que fica 24 horas só pregações. Do pastor Melo e de outros pastores. Quem aqui sabia? Só eu? Pois é, depois você procura. No YouTube também tem, né, pastor? Você coloca lá o aplicativo de rádios. E aí eu ouvi aquela palavra. E a palavra eu lembro como se fosse hoje. Ele dizia assim: Deus fechou porta para abrir outras maiores. E eu ouvi pouca coisa daquela pregação. No outro dia eu coloquei. Eu tenho o costume de dormir muito tarde, aí eu fazendo minhas coisas lá em casa, parte burocrática da minha empresa. E eu ouvindo aquela rádio. Como é o nome desse pastor? Que nome estranho. Pastor Melk. Aí um dia eu resolvi participar de um programa ao vivo que ele tinha. E aí a gente se conheceu online. E aconteceu o que eu falei para vocês. O que ele está fazendo é escatológico. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto todos não ouvirem, Jesus não vai voltar. E eu e você temos a responsabilidade de pregar a tempo e a fora de tempo, para que essa salvação seja adquirida por cada um de nós. A acessibilidade. Quando nós entendemos o peso do sacrifício, porque Deus já tinha mandado tanta gente em sacrifício da humanidade e não deu certo. Deus já tinha mandado os patriarcas, já tinha mandado os profetas, os reis, os juízes, mas não deu certo. Ele olha para mim e para você. Ele olha lá na frente. Ele vê que nós não teríamos capacidade. Ele vê essa mesa posta. E quando Jesus é levado ao Getsemane, a Bíblia diz que ele fica de joelhos ali. E ele, passando por uma extrema angústia, a Bíblia diz que ele começa a orar. E o suor, ele se transforma em gotas de sangue. A ciência vai explicar isso como hematidrose. É algo fora do comum. O ser humano só passa por isso quando ele está passando por um cansaço, uma fragilidade, ou até mesmo uma angústia extrema. Se fosse em mim ou fosse em você, naquele momento em que nós estivéssemos
Isso ela não gosta de mim, não. Se vitimizando. Postei um vídeo no Instagram, só tinha 55 curtidas. Uma moça da minha cidade que é blogueira: pastor, ore por mim, meu canal tá um fracasso. Tem dia que eu posto um vídeo, só tem 2 milhões de visualização. Minha filha, meu vídeo só tem 5 visualizações, da minha mulher e dos meus filhos. E tá bom demais. Olha, quando você olha Jesus lá, percebendo a minha e a tua fragilidade, ele se ajoelha e diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí ele olha para mim e para você com as nossas fragilidades, a nossa pequenez, a nossa falta de fé, e no solavanco de entendimento e de misericórdia, ele vai dizer: Senhor, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ali o plano de Deus continua, a afirmação de que a salvação é garantida a todo aquele que invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma base da esperança, da misericórdia, e o julgamento é de Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Nós só estamos aqui, irmãos, porque Deus foi misericordioso, permitindo então que depois da sua morte o véu do templo pudesse ser rasgado. O nosso pastor, que é fiel como Jesus, não precisa mais pegar um animal e subir um monte. Se o senhor quiser subir um monte para orar, você pode, mas não precisa mais levar um animal a tirar. Sabe quando Isaac olhou assim: pai, cadê o cordeiro? Jesus olha: vai ser eu. O cordeiro de Deus já foi imolado, o cordeiro de Deus já foi morto, mas uma coisa é certa: ele ressuscitou. O cordeiro não é qualquer coisa, é o que ressuscitou. O que faz Jesus digno e super digno é que ele ressuscitou, porque morrer nós também vamos morrer, e o Espírito foi derramado sobre toda a carne para que nós entendêssemos a geração salvífica de Deus. Esta geração é a geração eleita, o sacerdócio santo, povo adquirido. Eu creio que a minha geração é a geração do arrebatamento. Eu creio que esta geração verá Jesus. São tantas aberrações que nós estamos vendo no nosso meio. É necessário, ao estender a mão para pegar esse pão, para pegar esse suco, em memorial que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, como na própria leitura oficial vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O diácono não vai poder examinar você, eu não vou poder examinar você, o teu pastor não vai examinar você, mas na sua consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e entenda que você foi revestido de glória e de poder. Entenda que o Espírito pairou sobre a sua vida, e você agora é um eleito. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Quando Jesus a encontra, ele vai chamar ela de uma certa mulher. A Bíblia chama ela de uma certa mulher. Ah, ninguém. Mas ao se despedir dela, depois de curá-la, ele vai dizer: filha, você que é mulher, você se sente filha de Jesus? Filha, vai e não peques mais. Nós chegamos na presença do Senhor, nós não tínhamos nome, nós não tínhamos força, nós não tínhamos nada, nós só tínhamos a nossa vida, e assim mesmo o inimigo queria tirar. Pastor Mel que me relatava uma coisa que ele tinha visto, que o alcoolismo é uma doença que antes de matar, ela humilha. E é bem verdade que o pecado é tão igual quanto o alcoolismo.
Vocês estão ouvindo uma pessoa que aos 18 anos teve depressão. Minha mãe morreu, eu tinha 18 anos de idade. A maioria desses rapazes e moças tem a mesma idade que eu tinha naquele tempo. E a minha mãe era a minha melhor amiga. E no meio de uma depressão, eu pensava em morrer todo dia. E eu hoje olho para trás, vendo o que Jesus fez na minha vida, pela sua infinita misericórdia. Cada dia que eu acordo, eu me sinto menor diante da presença dele. Eu nunca quero chegar num lugar como esse e dizer que foi para minha honra e para minha glória. Eu não quero que Jesus faça na minha vida para que eu use Jesus como se fosse uma escada para eu subir sobre o nome dele e me elevar, não. Porque aqui nesta noite o nome a ser elevado é o nome de Jesus. A igreja não deve me adorar, não deve adorar o pastor local. A igreja deve adorar ao Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e que deixou ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Esta é a grande questão da nossa fé: acreditar em um Deus que ressuscitou. Glória a Deus. As pessoas constroem muitos deuses para eles, inclusive eles têm que cuidar dos deuses dele. Mas o meu Deus, eu não preciso cuidar dele. Ele cuida de mim. Os deuses são carregados sobre os ombros, mas o meu Deus me carrega sobre os ombros dele. No momento de maior tribulação da minha vida, no momento de maior preocupação, o Senhor me faz entender o que é que ele está fazendo. Só para encerrar essa palavra, que hoje é dia de Santa Ceia, a gente não pode se alongar muito. Para encurtar a história, nós começamos a fazer a obra naquela cidade no ano de 2020. Peguei 2 obreiros, 3 obreiros, e começamos a capinar o terreno da igreja. E um rapaz chegou lá, meu amigo até, e ele disse: você não faz essa igreja não. Primeiro porque você não tem recursos próprios e você não gosta de política. Eu olhei dentro dos olhos dele e disse: eu não vou gastar o meu dinheiro, a não ser que seja meu dinheiro, meu dízimo e minha oferta. E eu nunca pedi nada a nenhum político. Não vai ser hoje que eu vou pedir, porque para onde Deus aponta, ele paga a conta. Começamos aquele trabalho com R$300. No dia 10 de janeiro de 2026, nós estávamos inaugurando um templo lindo, custou quase R$200 mil, cumpri minha palavra e não tenho nenhum compromisso a não ser com o meu Jesus, que para onde ele aponta, ele paga a conta. Se eu cheguei até aqui foi porque o Senhor me trouxe. Se nós somos abençoados é porque o Senhor permite. Se nós recebemos é porque Ele quer dar. Nós não temos capacidade de receber coisa alguma, porque o motivo de nós não sermos consumidos pelo nosso pecado é a misericórdia do Senhor, que se renova todo dia. Sabe, Zé, no ano de hoje a nossa misericórdia foi renovada. Entenda isso como um contrato. Joel fala sobre o derramamento do Espírito. Só que uma coisa é muito necessária para que o Espírito more em você. Diga assim comigo: eu tenho que permitir. Diga: eu tenho que permitir. Se você não permitir, o Espírito Santo não vai morar em você. Eu costumo dizer que o nosso coração, o trinco é só pelo lado de dentro. Eis Jesus dizendo que eu estou à porta e bato. Posso entrar? Tem um amigo meu, lá no Ceará o pessoal chama vendedor, como eu, de galego. Não sei como é que vocês chamam aqui. Galego é uma mulher, né? Que aqui parece que é. Mas lá quem é vendedor, o povo chama de galego. Aí um amigo meu mandou uma mensagem para mim: ei, a prosperidade chegou na minha porta, eu mandei embora, pensei que era o galego. Você quer um vendedor porta a porta? Jesus chega na porta e bate.
E Ele espera que você vá lá, pegue no trinco e diga: venha Jesus, venha morar no meu coração. Jesus, venha morar na minha família. Venha morar, meu Pai, para me ensinar a criar os meus filhos. Venha morar no meio do meu relacionamento. Meu Jesus, venha morar dentro dessa igreja. Eu quero sair daqui nesta noite. Eu nunca vim neste lugar. Eu não sei se ainda vou voltar. Só Deus é que sabe. Mas uma coisa eu sei, é que eu quero profetizar sobre a sua vida, que sobre todo membro desta igreja, ao começar do pastor, passando pelas irmãs, pelos irmãos da mocidade, pelos porteiros, pelos diáconos, eu quero profetizar que o Espírito de Deus está pairando, meu Pai, que a tua Shekinah pare sobre esta igreja, e esta igreja seja cheia e manifeste o teu poder. Pode glorificar, glorifica, glorifica. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Eu estou sentindo barulho de correntes caindo. Eu estou ouvindo barulho de correntes caindo aqui. Pessoas estão sendo libertas aqui. Chamando tempo você não sente o Espírito Santo. Nesta noite Ele vai te preencher. Ele vai limpar o teu coração de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E Ele vai te encher, igreja. Que você saia daqui ciente que você é o queridinho. Sabe aquele menino que vai pro meio da rua? Na hora que o outro menino vai querer bater nele, ele vai pra onde? Quando o menino está no meio da rua, o outro menino vai querer bater nele, ele corre pra onde? Por que ele corre pra casa? Na casa de mamãe ninguém bate em mim. Tá passando por tribulação? Tá passando por dificuldade? Não vai correr pra mamãe não, corre pra casa do papai. Aqui na casa do papai ele vai resolver. Aqui ninguém te bate não, viu? O mundo vai te bater, o mundo vai judiar de ti, vai se levantar contra você, mas na casa do papai tem moral. Quem estiver na casa do papai, sendo cheio do Espírito Santo, está protegido.